querido amigo, irmão, presbítero, missionário, irmão Jair Schmidt, a missionária irmã Juliana Rodrigues. Somos agradecidos pelo convite, nossos irmãos são pessoas muito queridas, que a gente ama e quer bem. Estamos ali na casa dos irmãos. Quero mandar também meu abraço para o pastor Levi, ali do Três Pinheiros, ele e a sua esposa, aos obreiros dali daquela região, e ao pastor presidente ali de Terra de Areia, pastor Anadir e a sua esposa. E eles são o pastor responsável e são pastor presidente desta região. Que Deus abençoe ele, a todos os obreiros. Nós estamos aqui em Três Forquilhas. E nesta noite, meus irmãos, o Senhor já tem me dado uma palavra aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Você que está no teu lar nesta noite, Deus ele tem uma palavra para a tua vida. Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 5 e o versículo 21. Eu quero que os irmãos aí nas suas lares tiveram a possibilidade de ler a palavra e acompanhar. Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda. Rogo que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E também uma certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido toda a sua riqueza, nada lhe aproveitou nisso, antes vindo a piorar cada dia mais. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou nas suas vestimentas, porque ela dizia consigo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E conforme ela tocou nas vestes, secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Jesus, conhecendo que a virtude de si próprio saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele disse e olhou ao redor para ver quem isto fizera. Mas ali estava a mulher, que sabia o que tinha acontecido. Temendo muito e tremendo, aproximou-se de Jesus, prostrou-se diante dele, e lhe disse toda a verdade. E ele lhe deu uma palavra de ânimo: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Amém. Esse homem, meus irmãos, que estão na escuta desse programa, São Jairo, ele era ali um príncipe da sinagoga, uma pessoa ali muito conhecida, ali do povo judeu. Ele era um homem abençoado, mas só que na sua casa chegou um grande problema que ele não achava solução. A sua filha, uma jovem de 12 anos, ela ficou enferma, de uma hora para outra ficou moribunda. E ele, sabendo que Jesus tinha a solução para a sua vida, ele sai agora à procura de Jesus, encontrou Jesus no meio de uma grande multidão. E ao chegar à presença do nosso Deus, ele se prostrou em terra, adorou ao Senhor. Aleluia. E rogou que Jesus tivesse misericórdia dele e que fosse até a sua casa e ali levasse a cura. Aleluia. Um milagre, uma libertação ali para a sua filha. Deus, meus irmãos, Jesus é tão maravilhoso. Nesta noite, ele está olhando para a tua vida, para a tua situação. Não existe nenhum problema difícil para este Jesus. É só nós buscar ele, crer e confiar. O nosso querido irmão presbítero, irmão Jair, ele leu ali Isaías 51:6. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Aleluia! Jesus está sempre perto de nós. Nós aqui muitas das vezes botamos limite na nossa bênção. Presbítero irmão Jair. Aleluia! Mas nessa situação, Jesus não deu muita importância e continuou fazendo a obra junto ali com a multidão, curando pessoas, libertando, anunciando a salvação. E tinha uma mulher também naquela região, uma mulher bem de posses, tinha muitas propriedades, mas chegou uma enfermidade até o seu corpo. É um fluxo de sangue, na verdade, aquilo seria um câncer. E lá em Israel, meus irmãos, pela lei de Israel, lá, a lei de Moisés, uma pessoa nesta situação era uma maldição. A família não aceitava mais e excluía da sua casa. E agora ela sai ali, naquela situação, meu Deus, quem sabe humilhada.
mas ela estava ali com a esperança na sua vida. Quem sabe conseguir um médico bom para curar aquelas enfermidades. Ela ia nos médicos. A medicina naquela época não era como as de hoje, onde tem bastante especialidade, bastante ali exames que se pode detectar a doença e chegar até a cura. Mas pelo contrário, ela ia nos médicos, eles passavam com um remédio, alguma receita, mas nada disso adiantava. Ia no outro, alguém indicava algum médico, ela ia. Isso aí passou, meus irmãos, 12 anos, esse grande sofrimento. Aleluia! Mas o que me chama a atenção é que todo aquele que chega até Jesus sempre vai encontrar uma solução. Jesus, irmão, ele diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia! Você quer ter vitória na tua vida? Chegue a Jesus. Aleluia! Hoje nós temos a liberdade, temos o livre acesso de chegar até a presença do Senhor. Quando lá na cruz Jesus deu o brado e expirou, vindo a morrer, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, aquele véu de 7 centímetros ali do templo. Agora, meus irmãos, nós podemos, nós mesmos, eu e você, chegar até esse Deus poderoso e pedir a sua ajuda e o seu socorro. E toda pessoa que chega até Jesus sempre vai ter vitória na sua vida. Glória Aleluia. a Deus. O Jairo, ele encontrou a solução porque ele foi no lugar certo e na pessoa certa. A mulher do fluxo de sangue, ela botou no seu coração: eu vou ter que ir atrás de Jesus, porque ela viu que não havia nenhuma solução. Quem sabe ela não conhecia Jesus naquela época, mas ela botou no coração dela e conheceu através de alguém. Olha, tem um homem assim, que ele está fazendo milagre, é chamado Jesus. Ela fez de tudo e encontrou esse homem. Mas havia uma grande multidão em volta de Jesus, porque onde Jesus estava, os milagres aconteciam, as maravilhas aconteciam, e era impossível de chegar até Jesus. Mas ela, pela frente não podia, porque ela ia ser atropelada pela multidão. Pelos lados também não, mas ela foi por trás e foi indo devagarinho, sendo pisoteada, as mãos pisadas pelas pessoas. E ela disse com ela mesma: se eu tão somente tocar a orla do seu vestido, amém, eu ficarei curada. Aleluia. E ela botou a fé dela em ação. Ela chegou, e quando ela chegou perto do Senhor Jesus, ela tocou nas vestes do Senhor. E naquele mesmo momento ela sentiu o seu corpo já estar curada, já estancou naquela hora. Glória e Jesus, a Deus. Ele sabe, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele disse: quem que me tocou? Ali Pedro, alguns discípulos, disse: Senhor, a multidão te oprime, te aperta, e tu falas: quem é que me tocou? É verdade. Aleluia. Mas Jesus falou: eu sei que alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim, porque eu senti. Aleluia. Claro que Jesus sabia que era ela, mas Jesus estava ali para ver a demonstração de fé daquela mulher. Ela ficou meio atemorizada, com medo, e toda trêmula, falou para Jesus: Senhor, foi eu que toquei nas tuas vestes. Aleluia. E Jesus deu uma palavra para ela: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Nós, irmãos, temos que ter fé, temos que acreditar no Senhor, irmão Jair. Para nós ter vitória na nossa vida, nós temos que confiar no Senhor. Como a palavra fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha, sem fé é impossível, Ruth, agradar a Deus. É verdade. Aleluia. Você ouvinte que está no teu lar, que sabe, já tem batido em tantos lugares, tantas portas, procurado de todos os meios, maneira de ser abençoado e não consegue, porque Aleluia. você está indo no lugar errado. Mas se você colocar primeiramente Jesus na tua vida e procurar Ele, você vai ser abençoado. A vitória vai Aleluia. chegar na tua vida. Nós, para ter a nossa vitória na nossa vida, nós temos que procurar em Jesus. Jesus não vai atrás de ninguém. Ele tem o poder, Ele tem a autoridade. É nós que temos que fazer um esforço. Aleluia. Essa mulher, ela passou 12 anos sofrendo, gastando, perdeu tudo que tinha, mas valeu a pena, porque a riqueza não adianta nada muitas das vezes. Não adianta ter dinheiro e não ter uma solução. O importante é nós ter fé e acreditar e confiar. Ela teve a maior recompensa, ela foi curada daquele mal do seu corpo. Aleluia. Aleluia. E agora Jesus disse: ó, Jairo, agora vão lá na tua casa. O Senhor permitiu tudo isso acontecer para aquele homem, aquele príncipe ali, meus irmãos da sinagoga. E Jesus não levou os seus discípulos todos, não. Ele escolheu 3 de confiança, que era Pedro, Tiago e João, e entrou ali na casa daquela mulher. Ali já havia, o luto já tinha chegado ali, já estavam ali as mulheres chorando, as carpideiras, muitas pessoas ali, mas Jesus disse: eu vim
e vou dar vida. Amém. Alguns riram de Jesus, Aleluia. alguns criticaram. E Jesus convidou seu pai, sua mãe, os seus 3 discípulos e chegaram até aquela menina. E ao ver ela naquela situação, deitada naquela cama, já sem vida, quem sabe já amarelada, porque a morte quando chega na pessoa, ela perde toda a cor natural, aquele vermelhão que nós temos, aquele rosado, ela já estava pálida. Mas Jesus chegou e colocou na mão dela e disse, menina, Glória a ti a te Deus. digo, levanta-te. Aleluia. Aleluia. Jesus é tão maravilhoso e nesta noite Ele está olhando para o teu coração. Ele está dando vitória para você neste momento, se você acreditar. Busque a Deus enquanto é tempo. Como servo de Deus, eu ali, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Se você quer ter vitória, busque ao Senhor. Busque no Senhor. Coloque a tua fé em ação. Acredite no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é maravilhoso. Ele tem abençoado eu, minha esposa, tem dado grandes livramentos, grandes milagres, e tem chegado até a minha vida. Eu já era para estar debaixo da terra há muito tempo, já cometido de doenças terríveis, já tive câncer na minha vida, tive câncer no meu estômago em 2015 para 2016, passei um processo muito grande, gastei muito com enfermidades, mas o Senhor, Ele me curou, porque Ele é maravilhoso. Amém. E depois também, em 2020, ali em Nova Tramandaí, fiquei muito doente, ao fazer uma área na nossa casa. E graças a Deus, irmãos, foi 5 anos de sofrimento, aproximadamente, o desespero, perda de peso no meu corpo, chegando eu a 43 quilos de peso. Eu tinha 92 quilos. Em aproximadamente 6 meses, presbítero irmão Jair, eu fui a 43 quilos. A coisa mais terrível, irmãos, eu passei pelo vale da sombra da morte. Mas a minha fé não estava arrasada, não, pelo contrário, mas eu buscava ao Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus que todo aquele que busca ao Senhor encontra Ele. Aleluia. Glória a Deus. Quando chegou um dia, Ele me curou através de um servo de Deus ali de São Paulo, o pastor Ezequiel Silva, que orou por mim e repreendeu o espírito de morte, o espírito de enfermidade que estava alojado no meu coração. Eu glorifico a Deus, irmão, porque não existe nada impossível para o nosso Deus. Se você está preocupado com alguma coisa, com alguma dificuldade na tua vida, na tua família, não desanima, não esmoreça, mas acredite, creia que a vitória vai chegar na tua casa. O Jairo, ele foi abençoado, porque Jesus mandou a menina se levantar, e ela se levantou ali da morte, e Jesus disse, olha, dê de comer para ela, aleluia, e ela foi entregue para o seu pai, para a sua mãe. Agora imagina aquelas pessoas ali fora que estavam chorando ao ver aquela notícia boa ali naquele momento, aquela menina saindo dali, a alegria daquele povo. Por quê, irmão? Aonde Jesus chega, chega a vida, chega a vitória. Aleluia. Para a mulher também do fluxo de sangue, ela foi liberta, gastou tudo, mas não importa. O importante é nós ter saúde e ter vida. Glória a Deus e confiar que Ele vai dando todas as coisas para nós, como está lá também em Mateus capítulo 6, 33, que diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aleluia. Ela fez a melhor parte e Jesus estendeu a mão e deu vitória para ela e ela saiu abençoada. E nesta noite, meu ouvinte, irmão, irmã, que está no teu lar nos escutando, eu quero dizer para você que ainda há uma solução para a tua vida, há uma solução para os teus problemas. Não tem nada impossível para este Deus. Eu glorifico a Ele, porque até aqui Ele tem nos guardado, nos preservado de tantos males e perigos que muitas das vezes, irmão Jair, nosso presbítero abençoado, muitas das vezes vem tanta luta e problema, às vezes a morte está nos rodeando, uma cilada, um perigo, mas o Senhor, Ele coloca a sua mão poderosa, coloca os seus anjos ali, nos guarda, irmã Ruth, e nós cantamos o hino da vitória. Então não te preocupa nesta noite, coloca todas as tuas ansiedades, as tuas lutas, as tuas dificuldades e confia no Senhor, que a vitória vai chegar na tua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Essa palavra Deus tem me colocado nesta noite. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade e passar novamente ao nosso querido irmão que está na direção desta programação, nosso querido presbítero, irmão Jair. Que Deus abençoe ele grandemente, abençoe esse trabalho que tem sido uma bênção aqui neste lugar. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, irmão Jair. Amém.